Então, os 3 pescadores saem a pescar e não encontram nada por muito tempo. E depois encontram, sentem um peso na rede, e o que eles encontram? Uma imagem quebrada, sem a cabeça, mas sem a cor também. Uhum. A imagem perde a policromia pelo tempo que fica na água. Atualmente nós temos solventes, né, nas tintas. Então, uma imagem como essa, se ela for para o rio, ela pode ficar anos e anos. Se alguém encontrar ela depois, ela pode ainda estar com a policromia um tanto quanto preservada. Mas na época, a policromia era todo feito à base de coisas naturais, então se perdeu com muita facilidade. Então, eles encontram uma imagem sem cor, mas só pelo formato, por ser já uma devoção popular no Brasil, por conta da realeza, eles veem que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Ela é uma imagem oca, que dá para perceber, feita aí em barro. Essa aqui está na cor de barro marrom, mas o barro da imagem original, ela é um cinza azulado, quase um branco bem claro. Então eles encontram o corpo de uma imagem. Normalmente, qual seria o destino comum de uma imagem quebrada na rede de um pescador? Voltar para Jogar o de rio, volta para o rio, ainda mais sem a cabeça. Enfim, mas eles, por alguma por razão. alguma coisa que sentiram por alguma razão inexplicável, um dia no céu saberemos, eles enrolam o corpo dessa imagem e colocam no fundo do rio. Depois de algum tempo, alguma distância percorrida, Rio Paraíba do Sul tem em média 9 metros de profundidade, suas margens são larguíssimas, muita água, um rio revolto, novamente algum peso na rede, depois se encontra a cabeça da imagem. Pegam corpo e cabeça, unem a imagem e já ficam espantados porque eles veem que algo muito diferente aconteceu. Um rio daquele tamanho. A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Ah, sim. Um rio tão grande. Um corpo relativamente grande, a cabeça minúscula, e eles encontram, unem as duas partes, e a partir daí a pesca é abundante. E aí dizem ser o primeiro milagre, né? A pesca abundante. Mas na verdade o primeiro milagre já é o encontro da própria imagem. Sim. Até porque o corpo na rede seria mais tranquilo de subir, mas a cabeça ela passa pela trama da rede. A rede normalmente ela tem espaços um pouco maiores do que a cabeça, justamente para os peixes menores fugirem, não fazerem peso e para que subam somente os peixes maiores. Então, a partir daí eles têm essa percepção. Corpo. Eles eram pessoas devotas? Tem essa informação? Sim, provavelmente sim. Nós conseguimos saber isso justamente. Eles reconhecem, em primeiro lugar, a imagem, reconhecendo, eles tratam de uma forma diferente, né? Poderiam ter devolvido para a água, mas não fizeram. Então, e depois também começa a oração do terço, a veneração da imagem. Então a gente vê que existia sim uma religiosidade ativa naquela vila e naqueles homens que Perfeito. encontram a imagem. Então eles colam a cabeça da imagem com cera de abelha. Eu até trouxe uma vela de cera de Uhum. abelha para poder acender a vela e mostrar mais ou menos como foi a colagem, mas por conta de segurança a gente não pode fazer isso aqui. Mas enfim, foi o processo que foi feito, né? Algo muito simples. Não existia cera, a parafina que nós temos hoje, Sim. que é a base de diesel, de petróleo. Então eles pingam aquela vela no pescoço da imagem e Nicola. a partir daí é a primeira cola que foi usada na imagem de Nossa Senhora Aparecida. E a partir daí vão acontecendo aí os vários milagres. E queria pegar aqui do livro, Gabriel, para você ler para nós. Eu vou pegar só o segundo relato, ele é um pouco menos extenso.
senão vai tomar muito tempo, os dois são quase iguais. O primeiro escrito é o livro do tombo, e o segundo, acho que tem a data aí, se você puder ver para falar para nós, foram arquivos encontrados de uma missão feita em Guaratinguetá, que foram encontrados no arquivo dos jesuítas em Roma. Esses documentos estavam Perfeito. perdidos e aí são encontrados. E aí ele dá uma datação muito próxima. Provavelmente, quando esses dois documentos foram escritos, os pescadores ainda estavam vivos. Provavelmente foi tirado do relato deles ou de alguém muito próximo. Então, são aí os dois documentos, diria eu, mais importantes que afirmam o encontro da imagem e como se deu essa cena. Perfeito. Eu leio do 5.2 em diante, né? Certo. Essa crônica, breve e concisa, escrita em latim, narra no início a pesca milagrosa na qual se apanhou, primeiro o corpo e depois a cabeça, descrevendo em seguida o material que fora feita a imagem e o estado em que se encontrava no nicho do santuário. Verifica o movimento de peregrinos que vinham de longe a implorar graças para suas necessidades. Ressalta o fruto da missão e a graça especial do santuário, a intercessão de Nossa Senhora, assunto que, por sua importância teológica, será tema de um capítulo à parte. O texto original latino vertido para o vernáculo é esse. Da residência de São Paulo saíram 2 sacerdotes dos nossos para pregar as santas missões em paróquias na distância até 50 léguas, para atender os pedidos insistentes do senhor bispo. As missões foram iniciadas na cidade de São Paulo. Aqueles 2 missionários dos nossos percorreram 12 paróquias, além de outras capelas particulares dos povoados, nos quais permaneceram por alguns dias a fim de atender o mais possível o bem espiritual do povo. Chegaram finalmente à capela da Virgem da Conceição Aparecida, situado na vila de Guaratinguetá, que os moradores chamam Aparecida, porque tendo os pescadores lançado suas redes no rio, recolheram primeiro o corpo, depois em lugar distante a cabeça. Aquela imagem foi moldada em argila, sua cor é escura, mas famosa pelos muitos milagres realizados. Muitos afluem de lugares afastados, pedindo ajuda para suas próprias necessidades. A capela recebe muitas esmolas pecuniárias, doadas por devoção e gratidão, lucrando todos os meses mais de 100 mil réis. Aí, por especial patrocínio da Mãe de Deus, foi mais frutuosa a missão. Esse povoado se consumia em acirradas inimizades, que todos, porém, desfizeram, realizando publicamente a amizade, após o sermão que fizemos sobre a concórdia com o próximo. Foi, creio, uma graça especial da Mãe de Deus, seu historiador jesuíta, padre Serafim Lente, encontrado recentemente esse documento tão alvissaneiro e importante para o nosso santuário, e isso no meio de grande multidão de papéis do arquivo romano da Companhia de Jesus. Seu gesto de enviar uma cópia do trecho em epígrafe em 1945 ao nosso benemérito arquivista provincial, padre José Pereira Neto, merece a gratidão do santuário e nossa. Sua grande importância será mais no seu conteúdo teológico e no histórico. Então, são 2 documentos, esse e mais o livro do tombo, da paróquia de Guaratinguetá, que narram a cena que todos conhecem. Os pormenores não são descritos, mas o fato é que a imagem foi encontrada e é levada, né? A imagem fica com João, mas, na verdade, acaba ficando com os 3, porque eles eram todos da mesma família. Então, não tem muita diferença de quem foi entregue o objeto. O fato é que levam para casa a imagem, colam e começa-se, então, as orações. E aí acontecem já os primeiros milagres, como o milagre das velas, que estando o tempo tranquilo, vem uma ventania inexplicável, apagam-se as velas, e antes de Silvana da Rocha chegar próximo novamente para acender, as velas se acendem, todos já começam a perceber alguns milagres. Alguns outros documentos diziam que quando a imagem era guardada dentro de uma caixa de madeira, eram ouvidos estrondos muito altos, como se a imagem não quisesse ficar presa e fechada ali naquela caixa, mas que ela fosse colocada para a veneração dos fiéis. Pode colocar a próxima foto, por gentileza? Essa foto é aí um dos primeiros registros fotográficos da imagem original. Então nós vemos
Ela não tinha a base e ainda nem os cordões, mas nesse momento ela ainda permanecia no formato praticamente com que foi encontrada. Pode pôr a próxima foto? Então eles guardam por um tempo a imagem em casa e depois é construída a primeira capelinha na beira do rio. Então, o primeiro santuário, entre aspas, era mais ou menos assim, com a imagem colocada lá dentro, ainda sem manto e sem coroa. E naquela avenida da parte de baixo do santuário, onde era a estrada, onde os tropeiros passavam em direção às minas de ouro, ficava a capela, então todos sabiam da história, passavam por ali, faziam suas preces e iam recebendo as graças conforme pediam, e aí a fama da imagenzinha da santa vai se espalhando, e aí já chama também a atenção da igreja. O padre da paróquia de Guaratinguetá, o padre Vilela, então começa a observar a movimentação, e depois já em 1743, ele, em consenso com a aldeia dos pescadores, já constrói no Morro dos Coqueiros, onde é a Basílica Velha hoje. Isso 30 anos depois, praticamente. Isso. Então foi meio que rápido, digamos, a cautela da igreja em estar perto daquilo que acontecia e reconhecer justamente que era realmente algo sobrenatural. E aí ela já tinha o título de Aparecida ou ainda não? Era só Imaculada Conceição? Justamente. No início, os pescadores e o pessoal da vila já começou a chamar de Aparecida, com muita simplicidade, porque, né, apareceu no rio, mas todos sabiam que era a imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? Então... Ah, sim. A primeira... É bem semelhante à imagem que ele mostrou. Sim. Pois temos outras peças aqui, a gente vai mostrar as diferenças conforme o passar do tempo. Então, essa igrejinha funcionou assim por pouco tempo também, por conta da precariedade do material, também era feita de taipa, e aí depois estava prestes a cair mesmo, e aí demoliram e dá-se início à construção do que hoje é a Basílica Velha. E esse momento a devoção ainda era local ou já se espalhava pelo Brasil? Já se espalhava, não com a velocidade de hoje, era tudo no boca a boca, pessoas já vinham por ouvir falar, outros passavam por ali porque era uma rota de transeuntes naquele local, então a pessoa aproveitava a passagem e conhecia, e sempre que voltava com a graça alcançada, deixava um ex-votos, e assim foi aumentando o culto, e a partir daí, nessa igreja, por exemplo, já eram celebrados missas. Aquela outra capelinha de taipa era só rezado o rosário e o ofício de Nossa Senhora, não se era feito missas naquele espaço. Perfeito. E aqui nessa capela as missas já aconteciam. Pode pôr a próxima foto. Aí temos a foto, então, da Basílica Velha, no mesmo local que a segunda capela, praticamente, que é onde está até hoje, com sua beleza, sua imponência e as suas histórias também de muita coisa que aconteceu dentro dela. Essas capelinhas, as duas primeiras, principalmente, elas ficavam abertas 24 horas por dia. Às vezes os tropeiros dormiam dentro da igreja. Quando o padre se recolhia, eles tiravam a imagem do nicho, faziam pequenas procissões dentro da igreja, beijavam a imagem, tocavam a imagem. Então, o fato dessa imagem hoje ainda existir dessa forma também é mais um milagre, porque uma imagem muito frágil, manipulada por muita gente, a cabeça de tempos em tempos se desprendia, porque as colas foram sendo trocadas ao longo do tempo, mas nada que fixasse com grande firmeza. Então, sempre se corria o risco de pegar a imagem e a cabeça rolar. Imagina, né? Terracota, cai, espatifa. Então, é realmente um milagre essa imagem ainda existir, apesar da manipulação. Uma curiosidade também, às vezes as pessoas perguntam,
Uma imagem de barro, se ela foi jogada na água, ela não derreteria dentro da água. A técnica de terracota ela é justamente a modelagem à mão e depois ela é colocada num forno. Nas primeiras imagens que eu comecei a adquirir, eu fiquei 2 dias no ateliê para eu ver desde a retirada do barro, da jazida, até a confecção da imagem. Então, tira-se o barro da terra, peneira, mistura com água, depois faz-se a modelagem e depois que ela está pronta, ela fica mais ou menos uns 15 dias em secagem. Ela é feita um pouco maior, ela tem uma retração conforme vai perdendo o líquido de quase 10% e ela diminui. E aí quando ela está extremamente seca, ela é colocada num forno a 1.200 graus, 1.800 graus, por várias horas. Quando ela chega no ponto do cozimento, que é chamado, ela fica vermelha em brasa, como aquele carvão do churrasco mesmo. Ela fica toda vermelha onde ela petrifica. Então é a mesma técnica usada para fazer tijolo, para fazer telha de barro. Então por isso que a imagem, né, apesar de ter ficado na água, ela não se dissolveu. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.